meio complicado, né? Tem que haver, na vida do casal tem que haver transparência. Transparência. Quando Deus criou o homem e a mulher, eles estavam nus. Eles não tinham vergonha um do outro. Quando a pessoa ela coloca a senha no celular e a mulher não pode mexer, o marido não pode mexer, certamente tem algo ali que, se a mulher pegar, o marido pegar, vai envergonhar a pessoa. Ah, vai que ela pega o meu celular e vê as conversas que eu estou tendo aqui. Vai que ela pega o meu celular e vai lá no Google e pesquisa os sites que eu naveguei. Ela entra lá no YouTube e pesquisa os vídeos que eu assisti, porque fica tudo registrado. Tem gente que é bobinho, né? Tem muito casamento que acaba por isso. A pessoa faz errado e ainda nem sabe fazer, deixa os rastros. Já não devia nem fazer errado, né? Tem gente que é burro ao quadrado, desculpa dizer, porque já é burro de estar pecando, né? Aí não sabe nem fazer a coisa ainda. Então, não tem que ter esse negócio de segredo entre marido e mulher, de esconder a senha. Você coloca a senha para gente curioso, que não tem nada a ver com a sua vida, não ficar vendo. Não para esconder do marido da mulher. Mesma coisa os filhos. Eu sei a senha do celular dos meus filhos. E às vezes entro lá. Deixa eu ver aqui. O cidadão está conversando. Ah, isso daí invadir privacidade dos outros. Dos outros nada, é meu filho. Eu criei. Deus me deu. É herança do Senhor. Quando estiverem debaixo do telhado deles, eles fazem o que eles quiserem. Enquanto estiver debaixo do meu telhado, vai obedecer às minhas regras. É assim que tem que ser. Manda quando estiver na casa dele. Mesmo assim, deve ter respeito a mim. Tem pai que deixa o filho fazer o que quer. Tem filhos que hoje que mandam nos pais. Filhos que é uma sujeição, pais que são uma sujeição tremenda com os filhos. Os seus filhos têm que sujeitar a você. Na pandemia eu fiquei escandalizado com muitas pessoas, porque depois liberaram de pouco em pouco as pessoas voltar para a igreja, 30%, depois aumentou para 50%, foi aumentando até liberar a capacidade completa. E algumas pessoas diziam: pastor, eu não estou indo porque meu filho não deixa, minha filha não deixa. Aí você ia no mercado e encontrava: mas deixa ir no mercado, né? Legal. Pode ir em qualquer outro lugar, menos na igreja. Mas que decepção que dá. A pessoa fica até com vergonha, né? Porque o pastor vai no mercado também. A irmã vai, o irmão vai, diz que não está indo para a igreja porque o filho não deixa, a filha não deixa, por causa do corona. Não pode falar esse nome mais. Depois eu vou colocar aqui nas redes sociais. Se eu falar esse nome, aí o pessoal derruba o vídeo. Por causa da pandemia. Mas aí encontra no mercado. Aí vê o pastor, parece um diabo, né? O pastor pode me ver. Fica feio, né? Fica desagradável. Então, os pais têm que aprender a assumir o papel de pais. Amém? Amém. Tem que aprender. Assumir o papel de pais. E tem filhos, jovens, adultos, que às vezes você tem que tratar igual criança. Lembra quando era criança? Que não obedecia, aí você fazia o quê? Castigava, não era? Tirava o celular, proibia de ir para a rua, brincar com os colegas, deixava sem videogame por um tempo. Algum castigo você aplicava. Aí cresce, ao invés de aprender, tem adulto, filho adulto, jovem que não aprende. Aí tem que aplicar o castigo novamente. Já que eu estou falando você não quer, eu não queria tratar você igual criança, mas já que você quer ser tratado igual criança, então vamos lá. Dá aqui seu celular. Ah, está me tratando igual criança. É você que pediu. Escolha sua. Não foi minha. Fico triste em ter que te tratar você desse jeito, mas vai fazer tal coisa, não vou, então não vai sair, enquanto não fizer. Não vai sair. Aí deixa se espernear, se esgoelar, fazer o que quiser, mas dita as regras. Amém? Amém? Você é o pai, você é a mãe, e seus filhos devem respeito a você.
porque a Bíblia diz que isso é justo. Não é justo os filhos não respeitar os pais. Assim como não é justo eu, como filho de Deus, você como filho, filha de Deus, não respeitar o seu pai que está no céu. Deus, ele fala isso sério lá em Malaquias capítulo 1. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, ele pergunta: onde está a minha honra? Porque o pessoal não estava honrando aí. Se eu sou o Senhor, porque vocês vivem me chamando de Senhor, onde está o meu temor? Porque o povo não estava temendo a ele. Efésios capítulo 6 diz, no versículo 1, que os filhos devem temer aos pais, porque isso é justo, obedecer. Filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí vai dizer no 2: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aí olhando para a vida de muitos filhos hoje, e olhando para essa palavra, você entende o porquê. Está explicado o porquê. Olha porque tantos filhos estão indo mal. Estão indo mal emocionalmente, estão indo mal financeiramente, estão indo mal espiritualmente, estão indo mal na vida sentimental. Tudo está indo mal. Por quê? Não tem respeito. A pessoa que não respeita o pai e a mãe, ela não está respeitando a palavra de Deus, ela não está respeitando os mandamentos de Deus. Aí os dias são abreviados, a pessoa não vive muito. E se viver muito, não vive bem. E tem pessoas que vivem muito, mas não vivem bem. Deus quer que você viva muito e viva bem. O que adianta ter uma vida longa, mas uma vida terrível que você, sabe, não gostaria de ter? Parece mais um inferno a vida da pessoa. Isso é muito sério. Mas a mensagem mesmo que eu quero trazer para você é sobre criatividade, é sobre dons, sobre talentos. Nós precisamos de buscar isso de Deus. A palavra compara os filhos das trevas com os filhos da luz, e a palavra diz que os filhos das trevas, eles são mais hábeis nos seus negócios do que os filhos da luz. A palavra hábil quer dizer que tem maestria de uma ou várias artes, ou conhecimento profundo, teórico e prático, de uma ou várias disciplinas. Disse de quem tem uma disposição de espírito e de caráter que o torna particularmente apto para resolver as situações que se lhe apresentam ou para agir de maneira apropriada aos fins a que visa. É aquela pessoa dotada de habilidade, rapidez, pessoa destra, ligeira, ágil. Então a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles têm essas habilidades mais do que nós. É também maestria é um profundo conhecimento e sabedoria sobre qualquer assunto ou disciplina. Habilidade e perfeição na confecção de um objeto ou na execução de uma obra. É perícia. Por que eles têm isso? Porque eles buscam, eles estudam, eles perdem noites de sono buscando essas habilidades para fazer o melhor no trabalho deles, porque eles querem crescer profissionalmente, eles querem entrar para a história, eles querem se destacar. Mas será que a obra de Deus não precisa de gente assim? Habilidosa, que tem maestria, que se prepara para servir a Deus, para oferecer os dons, os talentos, para ajudar na obra de Deus? É lógico que precisa. Mas muitos não têm esse entendimento. Elas acham que Deus as escolheu, olhou para elas, chamou, só para elas ficarem recebendo, e recebendo, e recebendo, e recebe, vem domingo, e recebe. Mas não dá.
Não oferece. Não oferece os dons e talentos que Deus deu a elas. Nós precisamos buscar esses dons e talentos para oferecer a Deus. E tomar cuidado para que o dom, o talento que Deus te deu, você não comece a usar, sabe, para oferecer ao diabo. Porque tem muitas pessoas que Deus dá o dom a elas, o talento a elas, a habilidade a elas, que a pouco elas estão oferecendo ao diabo. Elas desviam. Eu não vou citar nomes aqui, mas no mundo artístico mesmo existem vários astros, estrelas, gente de sucesso, que um dia cantou na igreja, cantou para Jesus, adorou ao Senhor, ganhou almas com aquele dom, com aquele talento, ajudou pessoas, e depois desviaram, porque o diabo ofereceu a elas lá no mundo mais sucesso, mais fama, mais dinheiro, mais poder, e elas se deixaram levar, achando que isso é tudo. Tudo na vida de uma pessoa, a maior honra, a maior glória, a maior estrela na vida de uma pessoa, sabe qual que é? Ter o privilégio de ser servo de Deus. Já parou para pensar nisso? Às vezes a pessoa não tem noção do que é. Eu sou servo de Deus, eu fui escolhido. A pessoa parece estar cega. Ela não compreende a grandeza disso, o valor disso. Eu não sou qualquer um, eu sou servo de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou escolhido por Deus. Em meio a um mundo com 8 bilhões de pessoas, Deus olhou para mim. Deus me tirou da podridão, do pecado, das trevas. Me trouxe para a presença dEle, me encheu do Espírito dEle, me deu sabedoria, abriu os meus olhos. E fez um servo dele, um adorador dele. E às vezes a pessoa não valoriza isso, não honra a Deus. Então nós temos que buscar de Deus esses dons e talentos para servir o reino dele, servir a igreja, servir a obra dele, servir a humanidade. Eu estava esses dias olhando aqui, estão montando um parque, né? Ali perto do cemitério. Qual o nome daquele espaço ali? Que o pessoal sempre faz evento, é Espação? Estão montando ali um parque. Eu fiquei observando o pessoal montando e tal. Aí ontem não foi, sexta-feira eles terminaram de montar a roda gigante, colocaram as luzes. Aí chegou a noite e ficou piscando, aquele negócio chamando a atenção. Eu falei, rapaz, é o que a palavra diz. Aí eu fiquei pensando, as crianças vão passar, essas luzes vão chamar a atenção das crianças, as crianças vão convidar os pais para levá-los lá, e daqui a pouco o parque está cheio. Mas você acha que é uma pessoa sozinha que faz aquilo ali? Não. São pessoas com muitas habilidades. Ali tem engenheiro, tem mecânico, tem todo tipo de pessoa que você imaginou, que inventou aquilo ali. Tem eletricista. Para você entender que uma coisa grande não se faz sozinho. Existe muita gente habilidosa, engenhosa, envolvida na coisa, e que trabalha com seriedade, que busca conhecimento, porque ele vai lidar com pessoas. Se acontecer um acidente, tem lá o registro do engenheiro, vai cair para cima dele, ele vai ser processado, ele pode acabar com a vida dele. Então ele tem que ter muita habilidade, além de habilidade, responsabilidade naquilo que ele está fazendo. É como médico, na mão dele está a vida de uma pessoa. Então Deus nos deu habilidades, capacidades, porque a palavra diz que quando Jesus subiu ao alto, ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas o que você está fazendo com esses dons que Deus te deu? Você está buscando aperfeiçoamento, mais conhecimento, para servir a Deus melhor? Ou você está fazendo como aquele servo mau e infiel, que simplesmente pegou o talento e enterrou, e achou que ia ficar por isso mesmo, e não ficou por isso mesmo? No dia do acerto de contas, o Senhor daquele servo disse: servo mau e negligente, infiel,
tirou o talento dele, deu ao que tinha 10 talentos. E se você ler essa passagem da parábola dos talentos, você vai ver que a cada um o Senhor deu conforme a sua capacidade. A um ele deu 5, a outro 2 e a outro 1. Porque ele também nos dá capacidades, mas que a nossa capacidade vem de Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade, criatividade, sabedoria, inteligência, aptidão, maestria vem de Deus. Amém? Agora é necessário buscar. Daniel mesmo foi muito sábio. Quando o reino tinha algum problema, os sábios da Babilônia não conseguiam resolver, Daniel resolvia. Por quê? Ele buscava a Deus. Ele chegava diante de Deus: Deus, o rei está com esse problema, o reinado está com esse problema sério, o rei está perturbado das ideias, inclusive até falou que vai matar todos os sábios, astrólogos, magos, porque ninguém conseguiu resolver o problema dele. Foram todos inúteis. Mas Deus, o Senhor é o Criador de tudo, o Senhor é o maior sábio que existe. Diante de ti não há nada encoberto que não seja revelado. O Senhor conhece tudo, o Senhor é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o poder. Me revela, Deus. E Deus revelava, e ele ia lá com a solução, e deixava o rei assim, a boca aberta. É o que nós temos que fazer com esse mundo. As pessoas têm que olhar para nós e ver a sabedoria de Deus. Nós temos que mudar essa ideia que o mundo aí fora tem dos crentes, que eles olham para os crentes, sabe o que eles veem em muitos crentes? Quadrado, estúpido, ignorante. Crente é tudo ignorante, tudo quadrado. Não, tem que mudar essa ideia. Eles têm que olhar e não, os crentes são sábios. Quadrado, estúpido somos nós que não estamos buscando a Deus como eles buscam, que não estamos servindo a Deus, honrando a Deus como eles honram e servem. Eles que estão certos, nós estamos todos errados. Estamos indo todos para o mesmo buraco, para o inferno. Eles estão indo para o céu. Nós temos que mudar. Vamos nos unir a esses crentes aí. Vamos andar na luz que eles andam. Porque é isso que a criação espera. A palavra diz que a ardente expectação da criatura espera o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Você tem que pedir isso para Deus. Deus, no meu trabalho, aonde for, eu quero me manifestar como um filho do Senhor. As pessoas têm que olhar para mim e ver em mim luz. Vem em mim o teu Espírito Santo, o teu amor, a tua graça. Eu tenho que ser a resposta para essa humanidade perdida. Eu tenho que ser a solução do problema dessas pessoas. Quando alguém vier a mim, sabe, com a vida toda bagunçada, arrebentada, pensando em fazer uma loucura, eu tenho que dar uma luz para essa pessoa. Eu tenho que orar por ela. Eu não posso agir como todo mundo age. É assim mesmo. Minha vida está até pior do que a sua. Ela não quer ouvir isso de você. Ela quer ouvir uma palavra de esperança, de conforto, uma palavra que ela vai descansar nela, naquela palavra. Amém? Uma luz. Eu não quero encontrar um crente apático, abatido, cabisbaixo, desanimado, frio, perdido, pior do que ele. Isso passa uma má impressão. Ixi, fui procurar ajuda lá do irmão, lá da irmã, meu Deus do céu, foi pior. Ele está mais derrotado do que eu. Comecei a falar dos meus problemas para ele, achei que ele ia me dar uma palavra, começou a falar dos problemas dele para mim também. Ele está pior do que eu. Não tem lógica. Então, voltando aqui, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, coloca aqui para mim, por gentileza, no capítulo 2, o versículo 17, olha o que vai dizer para nós. Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, aquele mesmo espírito que teve Daniel, um espírito excelente, um espírito de sabedoria, de revelação, que levava ele a resolver todos os problemas, derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Sabe para que serve a profecia?
para edificação. A palavra diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 1, coloque aqui, nós vamos voltar depois aí, mas coloque para mim, 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 1 em diante: segui o amor, segui Deus, Deus é amor, e procurai com zelo, o que? Os dons espirituais. Tem gente que não busca. É o que eu disse para você, a pessoa só busca coisas às vezes, sabe, supérfluas, passageiras, inúteis, que não vai fazer muita diferença. Às vezes só pensando nela, o egocentrismo. Nós temos que buscar os dons espirituais. Com qual propósito? Vai dizer mais. Mas principalmente o de profetizar. Por quê? Vai dizer o porquê. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vai dizer mais. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica o quê? É o que você precisa. Você tem que ser um edificador da igreja de Cristo na terra. E quando me refiro à igreja, não me refiro apenas aqui às pessoas, à igreja da graça, não, um todo. Hoje eu orava aqui no púlpito, sabe, para que Deus acabe com essa brincadeira, com essa bobeira que existe aí fora, sabe, no meio de muitos cristãos, que é ridículo, essa disputa de placas de igreja, de ministério. Isso não vai entrar no céu, pessoal. Lá no céu não vai ter um cantinho da graça, um cantinho da universal, um cantinho da mundial, um cantinho da assembleia, outro da Deus é amor. Não tem. A igreja é de Cristo, é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor, é a igreja dos santos, amém? Esse é o propósito, é ganhar almas, é levantar os caídos, é libertar os oprimidos, é salvar os perdidos, é abrir os olhos dos cegos. Não vai ficar com essa disputa boba que o pessoal fica aí fora, não. É a minha igreja que é a certa, é a minha igreja que é a boa, é a minha igreja. Aí ficar apedrejando a igreja dos outros, igual um cidadão que caiu aí esses dias. É triste, mas não ia dar outra. Estou aqui falando mal, mas ele colheu o que ele plantou. Só sabia ficar atacando a igreja dos outros, o ministério dos outros, falando mal, sabe? Tacando pedra, falando mal de todo mundo, se achando dono da verdade. Aí acontece a coisa. Ficar atacando pedra nos outros, para que isso? Deixa as pessoas ganhar almas. Se eu não concordo, é o que Jesus fez, ele deu a lição, porque os discípulos que começaram com essa bobeira, sabe? Ó Senhor, tem um grupo de pessoas ali que está expulsando demônios, mas ele não segue a gente não, proíbe. Falou mal lá, aí Jesus deu uma lição, falou: ninguém que fala bem de mim é contra mim, deixa eles. Quem não é por nós é contra nós, quem conosco não ajuda espalha, deixa eles. Mas não, bobeira, irmão, que tem hoje, sabe? Um querendo tirar membro da igreja do outro. Não, vem para a minha igreja, que a minha igreja que é a certa. Que igreja certa? Onde tem homem tem erro. Não tem igreja certa aqui não, irmão. Tem nenhuma igreja certa aqui não. Onde tem homem tem erro. Igreja certa é no céu só. Fica aí nessas ideias de buscar a igreja certa. Não tem. Porque quem está na direção das igrejas são homens. E homens são imperfeitos, homens têm erros. Por isso que a palavra nos manda olhar para quem? Para Jesus. Aí você fica nessas histórias: vou buscar a igreja certa. Não vai ficar igual o macaco pulando de galho em galho, não para igreja nenhuma. Um dia está em uma, outro dia em outra. Não tem paradeiro, não tem pastor, é ovelha sem pastor. Então nós precisamos buscar isso de Deus, o dom de profetizar para edificação. Eu edifico você, você me edifica, amém?
Por que as pessoas do mundo, os filhos das trevas, são mais hábeis do que os filhos das trevas? Porque eles se ajudam um ao outro, eles incentivam um ao outro. Você vai para um show, vamos lá. Não quero não, estou animado não. Eu pago o seu ingresso, e mais, eu pago uma cervejinha para você também. E começa. É assim ou não é? Aí o crente não chama ninguém para vir para a igreja, não convida, não incentiva. Não, você vai gostar, pastor é uma bênção. Às vezes ele é chatinho, não vai falar isso não. Uma vez eu ouvi uma frase que eu falei, é verdade, foi numa oficina. Aí estava assim: se tiver alguma coisa errada que você viu aqui na oficina, fale para nós. Mas se você viu coisas boas, fale para as pessoas. Rapaz, que coisa séria. Quer dizer, você viu alguma coisa errada? Chega no pastor, fala. Não, pastor, com toda humildade, queria falar isso, mostrar. Talvez eu esteja errado, mas veja certinho se está na palavra, se está de acordo. Mas não, sai falando para todo mundo, joga no ventilador, sai falando mal da igreja, prejudica a obra de Deus. Claro, quer dizer, você não está do lado certo, você não está do lado de Jesus. Você vem à igreja para ficar vendo um defeito, falando mal da igreja lá fora, para todo mundo, semeando contenda, afastando as pessoas, fazendo as pessoas ficar com raiva do pastor, da igreja. Não, você não é dos nossos, você é contra nós, você está espalhando, você está do lado errado, você vai pagar preço por isso, você está atrapalhando a obra de Deus. É triste dizer, mas tem gente que faz isso. Já chegaram em mim: pastor, encontrei um irmão no ônibus, pastor, falando mal da igreja. Pastor, fiquei com uma raiva. E fica, lógico que fica, não vai ficar? Então não é esse tipo de gente que a obra de Deus precisa, ficar falando mal, atrapalhando a obra de Deus, derrubando aquilo que, custamos para edificar, custamos para levantar. Aí vem um infeliz usado pelo diabo e quer derrubar a coisa. O Sambalate, o Tobias, usado pelo demônio. Não temos que ser usados pelo demônio não, pessoal, temos que ser usados por Deus, amém? Ser instrumentos da mão de Deus. Buscar os dons espirituais, versículo 4, nós estávamos, dom de profetizar. Coloca aí para mim, pode deixar, não tira não, pode deixar. Quando eu terminar a leitura, pode deixar parado no versículo que paramos, por favor. Versículo 5 agora. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba. Tudo tem que ser pensando não somente em nós, temos que pensar também em nós. Paulo está dizendo, você tem que pensar em você, mas não só em você, pensar também no quê? Na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, que é o conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que ver para que proveito é isso daqui, para que finalidade é. Vai acrescentar algo? Vai ajudar alguém? Vai abençoar? É só pensando em mim? Vai só me beneficiar ou vai beneficiar os outros também? Porque se não tiver esse pensamento, você corre o risco de fazer o que fez o rei Belsazar. Você nunca ouviu falar desse rei chamado Belsazar? Ele foi filho de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A Babilônia era a nação mais poderosa que havia na época, mandava em tudo. A ordem que os reis da Babilônia davam, é tanto que o Nabucodonosor uma vez deu uma ordem, está no capítulo 3 de Daniel, que todos os reinos, todas as nações da terra, prefeitos, presidentes, juízes, todos os homens, quando ouvisse o som da gaita, do pífaro, do saltério, e foi falando lá dos instrumentos musicais, na mesma hora tinha que se dobrar diante da imagem que ele fez, e adorar aquela imagem. E a pessoa que não fizesse assim,
na mesma hora seria lançada na onde? Na fornalha de fogo ardente. Seria lançada na mesma hora na fornalha de fogo ardente. Então, teve 3 jovens que não se dobraram diante dessa ordem, que foi Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eu me perdi um pouquinho aqui a linha do raciocínio que eu estava, mas eu volto, em nome de Jesus. Eles não se dobraram, e Deus deu uma lição naquele rei. Se eu não me engano, o capítulo 4 ao 5 diz que ele se tornou como um animal. Ele se tornou como um animal. Aí Deus fez ele entender que todo o poder pertencia a quem? A Deus. E ele glorificou a Deus, ele louvou a Deus, porque até então ele se achava que ele era o todo-poderoso, era ele que mandava. Aí Deus deu uma lição: não, existe um reino acima de todo reino, que você deve respeitar, baixa a bola aí. Aí o filho dele, Belsazar, ele fez um banquete, e ele se esqueceu da lição que Deus deu no pai dele, e não glorificou a Deus. Sabe o que esse rei fez? Ele pegou os utensílios da casa de Deus, do templo, porque Jerusalém foi invadida e o povo de Israel foi levado para a Babilônia, ficaram 70 anos lá. Junto com o povo foi levado os objetos de prata, de ouro, os utensílios do templo para a Babilônia. Aí esse cabeçudo desse rei chamado Belsazar fez uma festa lá para mais de 1000 pessoas, mais ou menos. Vamos ver aqui como está escrito. É Daniel capítulo 5, só para não ficar só no meu raciocínio aqui. Vamos lá, para você entender o cuidado que nós temos que ter com os dons e talentos que Deus nos dá, com aquilo que Ele nos dá para ser usado no reino dEle, para a obra dEle, e às vezes nós estamos usando para outras coisas. Daniel é depois de Ezequiel, capítulo 5. Vamos aqui, Daniel capítulo 5, o versículo 1 em diante. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Olha que loucura. O que é isso aqui? É a pessoa tirar daquilo que é para ser usado para Deus e desviar aquilo para ser usado para coisas profanas, para coisas erradas, para coisas que não devem ser usadas, pensando, visando só o bem pessoal, ou de outros que a pessoa gosta. Aí diz mais, versículo 4: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Eu vi um louco aí, um bruxo, não sei se você viu esse vídeo, que ele pegou uma música, um louvor da Cassiane, que Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ele tirou o nome de Deus e colocou o nome de Beelzebul. Ele canta a música igualzinho, mas quando chega no nome de Deus, ele coloca do Beelzebul. Sabe que Beelzebul, Jesus disse que ele é o príncipe de quem? Dos demônios. Quer dizer, o cidadão pegou aquilo que é para ser usado para Deus, para dar para o diabo. Coitadinho. Coitadinho. Eu sei que o Ministério Público talvez não vai fazer nada, porque quando se trata de cristãos, eles fazem assim. Agora, se fosse como no caso lá da Cláudia Leite, que ela mudou uma letra de uma música dela, quem ficou sabendo disso? Tem uma música dela que fala de orixás e Iemanjá, e ela tirou orixás e Iemanjá e colocou Yeshua, se referindo a Jesus. O Ministério Público caiu matando em cima dela, da Bahia, que é a explicação. E eles acham que foi um desrespeito religioso. É o mundo que nós estamos vivendo. É o anticristo. O anticristo já está aí.
Isso é típico do quê? De anticristo. É o sistema, é o governo. Porque você acha que o anticristo vai ser o quê? É um governo, um presidente, é alguém que vai dominar, que vai vir prometendo paz, porque o mundo já está colapsando já, é só olhar, já está entrando em colapso, moralmente, espiritualmente, financeiramente, sanitariamente, familiarmente, tudo, mentalmente. Fiquei sabendo de uma pesquisa que em São Paulo é a capital mundial com mais pessoas com transtornos mentais. Quase 30% de pessoas sofrem lá em São Paulo com transtornos mentais. As pessoas estão agindo que você fica assim, doido, que loucura. A pessoa vira a cabeça do nada, está bonitinho com a família lá, com os filhos, aí entra um demônio na vida da pessoa, a mulher vira a cabeça, vai para os braços de um demônio que aparece no caminho dela, ou o contrário, o marido vai para os braços de uma demônia que aparece e acaba com a família. Cada loucura. A pessoa mata por causa de um celular, com apoio de governantes que estão no poder, que diz que roubou só para tomar uma cervejinha, ou fumar um baseadinho, que não tem problema nenhum. Isso é típico de anticristo. Então, o maluco aí pegou a música da Cassiane e mudou. Aí tem as imagens do Beelzebul, as imagens ao altar do demônio lá, e ele cantando para o demônio, louvando o demônio, dizendo que os demônios que vão à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Que loucura, isso é profanar. Foi o que ele fez aqui. Esse Belsazar não ficou barato, preste atenção, veja o que aconteceu. Versículo 5: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos fizeram o quê? Bateram um no outro, como perdeu as estribeiras. Era Deus ali já mostrando que ele não era o todo-poderoso, esse rei Belsazar, mas havia um Deus todo-poderoso acima no céu. Versículo 18, pula aqui para o versículo 18. Aí o Daniel foi chamado para interpretar o que seria aquilo ali, e vamos ver o que aconteceu. Aí ele fala com ele: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. Quem deu? Deus. Então é bom entender que Deus que dá grandeza, glória e magnificência e outras coisas mais. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Você foi cabeçudo, interpretando. Olha, você viu o que aconteceu com teu pai? Quando teu pai se exaltou e se esqueceu de Deus, ele foi derrubado, passou dele a glória, ele se tornou como um animal. Aí você deveria ter observado isso. Calma aí, eu estou no reino, a mim foi dado o poder, eu sou o sucessor do meu pai,
eu vou exaltar esse Deus, eu vou honrar esse Deus, eu vou oferecer sacrifícios a esse Deus e não a outros deuses. Mas não, o maluco vai lá e se esquece de Deus e glorifica e exalta outros deuses. E tu te levantaste contra o Senhor do céu. Eita Deus, misericórdia. Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Você foi louco. Como que você vai dar louvor, glória a um Deus que não vê, que não sabe de nada, e ao Deus que tudo vê e sabe de tudo, você não dá nada para Ele? Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Tem uma cantora aí de sofrência, ficou conhecida no Brasil como rainha da sofrência, que ela teve uma morte trágica. Quem ficou sabendo desse caso? Você sabia que ela cantava na igreja? Quem sabia disso? Já ouviu falar do Edinho, Mamonas Assassinas? Quem já ouviu falar? Você sabia que o Edinho cantava na igreja? Eu não sabia. Quando era criança eu chorei a morte do Mamonas Assassinas. Mas hoje, se for ouvir as músicas, criança não tem raciocínio de muita coisa, né? Não tem entendimento. Se ouve assim, não tem condições. É só nojeira. É só apologia à imoralidade. Sim ou não? Mas o povo está tão pervertido que é disso que eles gostam. Você vê esses grupos de funk aí que fazem um sucesso tremendo no Brasil. Por quê? Porque é dessa sujeiraiada que o povo gosta, que os jovens estão gostando. É triste. Ao invés de pegar o talento que tem e louvar a Deus, dá o talento que Deus deu para fazer coisa para o diabo, para dar glória para o diabo, para dar louvor ao diabo. E as festas que eles fazem são regadas de drogas, de bebidas alcoólicas, de prostituição, de adultério e de tudo que desagrada a Deus. É por isso que você vê a tragédia que o mundo está, mas as pessoas não acordam para a vida, para se converter a Deus, para saber que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que Ele é o dominador, e somente a Ele deve ser dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aí fica acontecendo essas coisas ruins. Então que Deus nos dê, pessoal, cada dia mais talento, sabedoria, para honrá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo. Amém? Vamos aplaudir bem forte para esse Deus. Que você e eu cantemos como Cassiano: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém? Amém? Que o mundo veja em nós a glória de Deus, em nome de Jesus. Você de casa, um abraço, que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, tá bom? Louvado seja Deus, pessoal. Depois nós vamos orar um pouco mais. Deixa eu só encerrar aqui.